oportunidade dessa. A base de toda teu professor, a fonte de sabedoria, bom professor, em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um professor, no trilho de uma ferrovia, no bisturi da cirurgia, no tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Urel com vocês nessa tarde para mediar a palestra dele que acabou de receber o prêmio de Educador Nota 10 no ano de 2020. Nós tivemos a oportunidade de recepcionar o professor Luiz Felipe Lins aqui no município de Barra do Bugres, aqui na Universidade do Estado do Mato Grosso, que é uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e que é patrimônio do povo de Mato Grosso. Convivemos com o professor Luiz aqui durante 4 dias, aprendemos muito com ele, porque ele tem experiência no chão da sala de aula. E nesse evento, que é direcionado especificamente para professores que ensinam matemática de todos os níveis, nós temos a grata satisfação de apresentar para vocês ele que é o nosso Educador Nota 10, que acabou de receber esse prêmio. Seja bem-vindo, professor Luiz Felipe, que nós possamos, como sempre, aprender muito com você nessa tarde. Mas antes de passar a palavra para você, nós queremos ver, nós queremos sentir e saber da sua experiência que fez com que o nosso palestrante dessa tarde recebesse o prêmio de Educador Nota 10 em 2020.
sou professor de matemática há 25 anos. O que eu mais gosto é de usar a criatividade para engajar essa garotada na aprendizagem. Todos os meus alunos têm que aprender. Eu sei que eles chegam com conhecimentos diferentes. Então, eu escuto quais são suas expectativas de aprendizagens e procuro trabalhar para que eles aprendam. E foi desse momento de escuta que surgiu o projeto. Uma construção de um conjunto habitacional aqui próximo da escola fez com que criasse um rebuliço nos alunos. E aí eu pensei, por que não utilizar esse conjunto habitacional, essa construção, para construir conhecimento matemático dessa garotada? Então, eu peguei uma dessas plantas de panfletos que são distribuídos, trouxe para a sala de aula e eu mostrei para eles como construir uma planta baixa. O projeto era a construção de uma casa planejada por eles. Construir uma maquete. Mas eu fui além. Eu quero que vocês me digam quanto vai ser o revestimento do piso dessa casa. Então, eu pedi que eles fossem em lojas de material de construção e pesquisassem o custo. E para valorizar ainda mais aqueles profissionais que estão muito junto deles, então eles podiam entrevistar um pedreiro, ter o auxílio do pedreiro. E muitos alunos reconheceram isso na sua família. Esse momento de pandemia tem sido um momento muito difícil para nós professores. Mas eu pensei em adaptar alguma coisa para o dia a dia deles. Então, o assunto que eu estava trabalhando era fluxogramas. E aí, o trabalho final era a apresentação para toda a turma daquele projeto. Eles tinham que apresentar a planta, a maquete e um vídeo produzido por eles de 4 minutos. E para surpresa deles, na aula seguinte tinha uma avaliação. O que eles esperavam? Uma prova? Não, uma autoavaliação. Eu queria que eles percebessem o quanto eles aprenderam, sabendo respeitar a opinião do outro, sabendo ouvir. Isso foi muito importante. Eu estou muito além da formação de um matemático, eu não estou ensinando para matemática. O meu instrumento é a matemática, mas a minha finalidade é a formação geral do ser humano. Muito bem. Agora que nós já conhecemos um pouco do professor, do querido professor Luiz, você sabe que você está em casa, é uma satisfação tê-lo conosco. Fique à vontade, nós queremos aprender muito contigo nessa tarde. Obrigado, Márcio, obrigado a todos dessa cidade linda que eu tive a oportunidade de conhecer, estar com vocês no início do ano, assim, foi foi quente, porque eu termino o ano ganhando o Educador do Ano, no Prêmio Educador Nota 10, e eu tenho certeza que a energia positiva que vocês tiveram aí, o carinho dessa cidade, esse peixe maravilhoso, que eu acho que eu já falto a falar, eu nunca comi um peixe tão bom na minha vida, e o carinho de todos, do Márcio, da Unemate, dos alunos de graduação, de todos que fizeram aquele encontro lindo dos professores. Então, assim, muito grato, muita gratidão em estar de volta com vocês. E para a gente falar mais um pouquinho aí, não só do projeto, mas para a gente falar hoje sobre um tema. Posso projetar aqui já? Pode, professor, pode. Aqui, o ensino criativo da matemática com estudantes da educação básica. Então, vamos lá? Aqui eu falo um pouco da trajetória, um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho 48 anos de idade, meu nome é Luiz Felipe Lins, eu sou professor de matemática da rede pública há 25 anos e tenho 17 anos como estudante de escola pública. Toda a minha formação foi em escola pública, até o meu mestrado foi no Profmat, aqui no Rio de Janeiro, em 2014, e a minha formação profissional ela se dá a partir do momento que eu ingresso na rede pública do Rio de Janeiro, com 2 matrículas, também trabalho na rede privada, então eu estou no chão da escola, que eu costumo chamar agora de chão sagrado da escola. Eu aprendi isso há pouco tempo, sagrado porque existe interação, existem vidas, né? Existe compartilhamento, existem seres humanos, então aquele é um chão que realmente é sagrado. E esse ano eu fui agraciado com o Prêmio Educador Nota 10. Foram 4.000 trabalhos de todo o Brasil, da rede pública e privada,
e aí você tira primeiro os 50, depois tiram-se os 10 premiados, e dali é tirado o educador do ano. Eu fui o educador do ano e ganhei no voto popular também do trabalho. Eu agradeço o voto de quem votou aí em mim, tem um dedinho na votação popular também. E a votação e a escolha de uma banca, né, de alguns nomes da educação desse país que seleciona o educador do ano. Assim, é uma condecoração que não é uma condecoração pessoal. Eu costumo dizer que a premiação de um professor não é uma premiação pessoal, é uma premiação coletiva, porque eu não seria nada se não tivesse dentro da minha escola a pessoa que faz a merenda, o pessoal de apoio, o agente educador, o inspetor de alunos, o pessoal da secretaria, da sala de leitura, da sala de recursos, a direção, todos, se eu esqueci alguém, todos que fazem a comunidade escolar funcionar. Os pais dos alunos, os meus colegas professores, a comunidade na qual a escola está inserida. Então, e a todas as pessoas que acreditam que a educação é transformadora. A educação pode transformar, pode oportunizar mudança na vida dessa garotada. Então, assim, é uma premiação de uma categoria. A gente teve um ano complicado na educação, a gente teve que se reinventar, né? Todos nós. Meu primeiro contato com a câmera em março, quando eu passei a dar aulas online, atendimento remoto, eu quase me atraquei com a câmera. Assim, você instala a câmera, bota o computador, você descobre que tem que aumentar a internet, que tem um tal de upload, que tem um tal de câmera de foco. Só que a garotada falava assim para mim: professor, fica calmo. O senhor já baixou o manual da câmera? Manual da câmera? É um programa que... Aí eu baixei. Agora vou mexer no foco, joga uma luz, ficava uma luz no meio do quadro. Pega uma lâmpada, pega um abajur, professor, bota um abajur, vamos melhorar essa ideia. Se não fosse o auxílio deles, eu hoje não estaria aqui num quase um mini estúdiozinho de gravação que eu consegui montar aqui em casa, mas eles me auxiliaram muito. E isso eu acho que é muito importante. Gente, nós vamos falar do ensino criativo da matemática com estudantes da educação básica. Ensino criativo. Então, eu vou começar logo com uma indagação. Mas como construir conhecimento com criatividade? Será que é possível construir conhecimento com criatividade, com ludicidade, com brincadeiras? A gente sabe que a matemática, né, ela é muito estigmatizada, né? Muitos pais que trabalham em escola, a gente está falando, nós somos professores, eu sou professor, como vocês, e a gente sabe que muitas pessoas reconhecem que a matemática é uma coisa muito difícil. Então, existem famílias que até aceitam que o filho vai mal em matemática. Ele não pode ir mal em geografia, não pode ir mal em história, mas em matemática, a sociedade, a cultura criou uma ideia de que a matemática pode ser difícil, a matemática pode ser algo que não é acessível a todos. E isso faz com que a escola, né, traga isso para dentro dela, esse preconceito, né, que foi estabelecido socialmente, e a gente acaba tendo alunos que não gostam muito da matemática. E a matemática arrumou até uma boa desculpa, né? Lá no ensino médio, a gente começou a classificar um aluno como de humanas e de exatas, né? Eu falo que isso foi a coisa melhor que a matemática utilizou. Porque parece que é algo genético, né? Assim, eu sou de humanas, você é de humanas, você é de exatas. E aí a gente resolve um problema, né? Se o aluno não consegue aprender matemática, é porque ele deve ter nascido com um gene, né? Um gene, e que ele não é apto para a matemática. Só que isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Assim, a matemática, ela tem que ser construída. A matemática tem que ter significado. A matemática tem que ser importante. Nós precisamos ensinar olhando também para a vida ao redor de nossos alunos.
e nos questionar a aplicação prática do que a gente às vezes está ensinando para eles, né? Não tenham dúvida de que eles valorizam muito, mas muito, muito, muito os conhecimentos que eles sabem usar. Mas a gente nunca deve deixar de mostrar para eles que, para conhecimentos mais avançados, a gente precisa de uma matemática mais sofisticada. Não é uma defesa do aplicacionismo, mas na educação básica, a matemática que faz sentido para eles é aquela que eles conseguem mensurar, tocar, né? Eles veem mais aplicabilidade. Hoje a gente vive um momento de pandemia. Se não fosse a parametrização dos dados, né, com as possibilidades de acertos, erros, né, os médicos e especialistas, eles não poderiam fazer a previsão de uma cidade para daqui a 15 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Mas essa parametrização não é simples. Ela não é simples. Ela exige muitas equações ali por trás dessa parametrização, que foram ensinadas ao computador por nós para resolvê-las, né? Os alunos precisam conhecer a importância de adquirir também esses conhecimentos. Se eles hoje têm uma senha de celular, que eles bloqueiam, né? Eles botam ali para ninguém mexer, para os pais não mexerem, ele deve isso à matemática. Se eles vão ao cinema, veem aquelas ondas maravilhosas em 3D, que parece que estão saindo da tela, né? Aquelas ondas lindas. Aquilo ali envolve equações dificílimas para que aquilo ali aconteça, né? Requer modelos, equações. Então a gente tem que mostrar para a criança que a matemática tem sua aplicação, mas a matemática mais específica, a gente precisa de um estudo mais aprofundado. Foi isso que foi a ideia do projeto até, desse projeto de construção civil em matemática que foi premiado, foi reconhecer profissionais como pedreiros, ajudantes de pedreiros, que muitas crianças tinham vergonha aqui na minha comunidade de falar que um pai é pedreiro, ajudante, e eles participaram do trabalho com seus filhos, mas também reconhecer que existem engenheiros e arquitetos que precisam de estudos mais específicos, mas que eles podem chegar até lá. Eles vão precisar de dedicação, eles vão precisar, às vezes, encontrar obstáculos, mas eles podem também ter esse tipo de conhecimento. E o que essas roldanas não param de rodar aí para vocês? Eu quero dizer que a gente precisa mudar esse olhar da matemática. Porque se a escola começa a mudar isso, gente, se nós, professores, que estamos ali, uma das roldanas, a gente começa a fazer com que o aluno ele veja a matemática com outro olhar, e esse aluno vai fazer esse processo girar, essa escola vai ter um olhar diferenciado para a matemática, e a gente faz com que essa sociedade e a cultura de uma matemática, que por muitas vezes foi feita para segregar, se modifique. Eu vou falar um pouco sobre professor, conhecimento e criatividade. Eu trouxe para vocês, eu trouxe uma matemática, o diagrama de Hersey. É um americano, Paul Hersey. Não sei se alguém já teve contato com esse diagrama. E eu trouxe esse diagrama de Hersey e aí eu estou mostrando aqui. Eu vou falar, perdão, gente. Eu vou falar aqui dessa relação na horizontal, tá? Tempo e dificuldade, né? E aí eu botei algumas: conhecimento, atitude, o comportamento individual e o comportamento coletivo. Então, olha só, conhecimento a gente vai adquirindo com o tempo. Na medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai ter dificuldade. Infelizmente, na minha época, a minha faculdade não me formou professor. Eu aprendi matemática, mas eu tive pouca prática, que eu sei que hoje tem muitas aulas práticas. Desculpa, gente, meu cachorro está com um fundo musical aqui dele latindo, mas faz parte. E a gente vai adquirindo conhecimento, a gente encontra dificuldade. Quando a gente tem um bom conhecimento adquirido, a gente começa a ter atitude, então a atitude também vem
com o decorrer do tempo, e para ter atitude a gente também vai encontrar dificuldades. E aí a gente começa a mudar o nosso comportamento individual, a gente muda o nosso comportamento individual, porque na maioria das vezes a matemática que a gente passa para os alunos é a matemática que nós tivemos. Então mudar é uma coisa difícil, é uma coisa que requer muita dificuldade. Então quando a gente pensa em ressignificar algumas coisas, tomar algumas atitudes, a gente sabe que está lidando com seres humanos, com pessoas, então a gente tem dificuldade às vezes de saber se aquilo é o certo ou não é certo, com várias discussões, assim, o uso da calculadora em sala de aula. Então isso pode despertar pode gerar algumas indagações, algumas dificuldades, mas a gente começa a tentar fazer. Eu hoje dou aula, por exemplo, aos sábados aqui na minha escola, para uma faixa de 100 alunos que vêm estudar matemática aos sábados de manhã. Nós temos grupos de reforço de alunos com dificuldades em matemática. Temos um grupo de meninas estudando robótica, que tem aula de robótica para as meninas. Nós temos um grupo que estuda matemática avançada, né, que querem estudar matemática mais aprofundada. E esses grupos, gente, muitos professores me questionam: Felipe, você vai sábado na escola sem ganhar nada? Vou. Mas é de graça? É de graça porque eu quero, é minha doação, eu tenho, não é de graça, tem um valor que é um valor muito maior do que o financeiro, entendeu? Mas você encontra dificuldade, quem vai abrir a escola? Quem vai estar sábado na escola junto contigo, da direção, que sábado a escola está fechada? Mas eu vou continuar, entendeu? Não importa, me dá uma cópia da chave. Mas eu preciso desse momento, desse tempo, para que a gente tenha oportunidades de usar ferramentas diferenciadas na construção do conhecimento dessas crianças. E aí você começa a mudar o comportamento coletivo, porque você começa a ter colegas. Hoje não tem só matemática, eu tenho 100 estudando matemática e 100 estudando música, porque uma professora de música resolveu fazer umas oficinas de flauta, de instrumentos musicais, na escola aos sábados de manhã. Então, enquanto uns estudam matemática, a gente está estudando ao som de uma música. Então, eles estão estudando, tem mais 100 estudando música na escola. Então, a ideia da gente pensar em conhecimento, em criatividade, não é simples, não é fácil. Eu acho que eu hoje sou o professor que eu me construí, mas que eu me construí ao longo de um tempo e de todas as experiências, dificuldades que eu fui tendo nessa vida. A gente deve fazer algumas indagações e reflexões, né? Como garantir o prazer de aprender e de se envolver em situações desafiadoras, como trabalhar com os alunos focando suas aprendizagens, que estratégia utilizar para conquistar, né, maior adesão na parceria professor, aluno e conhecimento, e a qualidade da cidadania do professor, sua função, sua capacidade, suas incapacidades, seus limites, suas demandas. Uma das coisas que eu defendi muito nesse prêmio, eu estimulo muito a vocês participarem, colocarem, escreverem suas práticas, porque a gente que é professor tem muitas práticas significativas. Então eu estimulo muito vocês a escreverem no Prêmio Educador Nota 10, mas uma das coisas que eu defendi foi o professor como profissão, né? A gente às vezes ouve muito assim: o professor é um dom, é um sacerdócio. Não, não é um dom, não é um sacerdócio. A gente acolhe, a gente entende, a gente tem que fazer da escola um lugar que agregue, né, que envolva, que oportunize, onde a gente entenda as limitações, os problemas que as crianças trazem, mas a gente é profissional. A gente precisa sustentar uma família, a gente precisa de uma sala de aula com menos alunos, porque assim a gente vai fazer uma abordagem mais individualizada. A gente precisa de formação.
Então, a gente tem que entender e a gente tem que nos considerarmos profissionais, né? Nós somos profissionais. Eu estava até falando que a gente vê, muita gente se mete em educação, né? Fala em educação. Você não vê professor falando em congresso de medicina, nem do pessoal de direito, né? Da magistratura. Mas você vê muita gente falando em educação. Eu participei de um congresso de educação aqui no Rio, quem abria era o Felipe Neto, um youtuber. E o único que tinha na sua foto a descrição professor era eu. Então isso é uma coisa que me incomoda, um congresso de educação onde apenas um professor vai falar de educação. Então, assim, a gente acabou deixando que esse espaço fosse ocupado por todos. Mas quem vai entender a nossa sala de aula, a nossa vida, a nossa profissão, as nossas necessidades, as nossas angústias, somos nós. As minhas angústias não são as mesmas de vocês, porque a gente tem realidades às vezes diferentes, a gente tem comunidades diferentes, então a gente precisa refletir sobre isso. Eu vou falar de algumas ações para o ensino criativo. Para mim são fundamentais: o respeito à individualidade, a construção de conceitos, o foco na resolução de problemas, a aplicabilidade da matemática no dia a dia, o trabalho em equipe e a utilização de metodologias ativas. Respeito a individualidades, eu vou falar assim, hoje eu digo que nós temos a grande oportunidade de ter os alunos incluídos dentro de sala de aula. Isso foi um ganho, para mim, maravilhoso na educação. Eu tenho 10 crianças com autismo hoje, dentro de sala, em turmas diferentes, né, mas eu tenho 10 alunos, onde eu aprendi a ter um olhar para cada um deles. Com eles eu aprendi que todos aprendem, mas todos aprendem no seu tempo, todos aprendem do seu jeito, mas que todos aprendem. A escola que nós temos é uma escola que foi moldada e construída por nós, onde a gente acha que em um ano aquele aluno tem que aprender aquilo que nós determinamos que ele vai aprender, sem respeitar o tempo de cada um, sem respeitar as demandas que eles trazem, às vezes algumas demandas que são até clínicas, e que não vamos ser nós que vamos dar conta, mas eles aprendem. E a gente faz uma escola formatada, uma escola dentro de um tempo que nós determinamos que é o tempo que eles vão aprender. Então a gente precisa respeitar as individualidades, valorizar as especificidades e, principalmente, despertar as potencialidades, porque todos têm potencial. A gente tem mais de 120 espectros de autismo. Então, que matemática a gente quer construir para eles, é o que eu penso. Que escola eu quero para esse aluno? O que eu quero para esse aluno? Então, assim, quando a gente reflete sobre isso, a gente começa a refletir sobre cada um individualmente, né? E a gente começa a planejar, fazer um planejamento individualizado. Eu falei também da construção de conceitos, eu acho isso muito importante. A gente pode, estamos falando em criatividade. Falei desse exemplo de trabalhar quadrinhos, né? Trabalhar arte com a construção dos 4, né? Conceitos fundamentais, os elementos fundamentais na construção de problemas: compreender um problema, elaborar uma estratégia, executar um plano e fazer a verificação. Então, coloco ali, junto com o professor de arte, nós fizemos umas histórias em quadrinhos, onde eles tinham que verificar, montar uma história onde eles tinham um problema, eles tinham que elaborar uma estratégia, eles tinham que executar o plano e verificar se eles conseguiram chegar. E era um grupo de crianças que no 6º ano ainda não tinham nem entendido essas etapas. Então, estão eles ali no cantinho, e eu montei uma oficina com eles, com a ajuda do professor de artes. E esse aí é um exemplo: o menino perdeu o ônibus, ele chegou no ponto do ônibus, eles tinham que escrever a história, e aí parece um transferidor. Não, isso é um atalho. Ele pensou num atalho, ele corre por esse atalho, ele vê um ônibus vindo na frente dele, ele conseguiu, num outro ponto de ônibus, pegar o ônibus ainda.
Agora, olha a riqueza visual, né, de geometria que esse menino tem, de noção de espaço, né, noção visual. Então, assim, e já era para ter aprendido em que ano? No terceiro, no quarto, no quinto? Não importa. Eu percebi que esses alunos têm essa dificuldade. O que eu vou fazer com isso? Isso eu aprendi muito cedo. Quando eu cheguei no município, aqui no Rio, eu percebi que eu tinha uma turma que os alunos não tinham ainda construído todos os elementos necessários, né, para eles dar conta de uma aprendizagem significativa no ano que eles estavam inseridos. E aí eu consegui olhar para cada um, diagnosticar, perceber, e falei para minha coordenadora. E ela falou para mim assim: pô, que bom que você, em um mês, você percebeu que cada um sabe. Agora, o que você vai fazer com cada um deles? E isso, para mim, ficou para sempre. Não importa de onde está o problema agora é meu. Então, eu tenho que planejar, elaborar uma estratégia para trazer esse aluno, construir esses conceitos que ainda não foram construídos, para que ele consiga dar conta do ano em que ele está inserido. Também mostrei aí um varal dos números, né, que você pode fazer. Essa atividade eu tirei do livro aberto de matemática, que é feito lá no IMPA. Faltou colocar aqui, mas é o livro aberto, é uma atividade muito interessante. Eu faço essa atividade com meus alunos também. É você fazer um varal de números, né, colocando os números, você trabalha ordenação, estimativa, intervalos numéricos, crescimento, medida, isso tudo aí foi o que eu já coloquei. Mas eu vou botar essa aí, que foram uma professora que não mandou um curso de primeiro ano, que ela fez o varal dos números com a turma dela de primeiro ano, adaptou. Ela colocou os números ali de 10 em 10, 10, 20, 30, todos fora de ordem, e os alunos tiveram que colocar em ordem, e depois eles tiveram que dar um espaço, né, que os números fossem igualmente espaçados, porque ela começou a falar em intervalos. Então, ela mostrou para eles que tinham que ter intervalos iguais de espaço, já que existia um intervalo entre eles de 10 em 10, de 10 em 10 unidades, né? Foco na resolução de problemas. Muita gente pode falar assim: resolver um problema é dar uma lista de exercício com um monte de... Não, eu não acredito nisso. Você pode fazer um jogo onde você trabalhe resolução de problemas. Esse é um jogo muito comum, aquele jogo de tirar o carro do estacionamento, hora do rush. Então, eles têm um problema, eles têm que tirar o carro vermelho do estacionamento, só tem uma saída. E a gente vai pensar junto com eles. E cada ação, cada vez que eles fazem um movimento, eles estão pensando em resolver um problema. E a gente pode refletir se aquela ação foi boa ou se aquela ação não foi. Então, uma das coisas que eu aprendi é que as nossas crianças, elas nos surpreendem quando a gente coloca elas no papel de investigadores, de coautoras do seu conhecimento, né? Da construção dos seus conhecimentos. É ter o aluno como protagonista, né? A gente utiliza metodologias ativas, mas a gente constrói os conhecimentos que estão previstos nas habilidades da BNCC, que são daquele ano pertinente. Então, você pode trabalhar a resolução de problemas utilizando um jogo. Eu não preciso dar uma lista de problemas. A aplicabilidade da matemática no dia a dia foi o vídeo que o Márcio começou. Ele começou passando o vídeo, eu ia utilizar o vídeo, a gente só mudou a ordem, eu utilizei um folheto de propaganda de um apartamento, eles tinham que elaborar uma casa, né? Que aí eu já usei um monte de aportes de conhecimentos matemáticos, eu trabalhei com a parte de geometria, de desenho geométrico, né? Trabalhei escala, trabalhei unidade de medidas, de comprimentos, e depois eu fui desafiando. E quanto a gente gasta de material para revestir o piso dessa casa? E aí já deu para trabalhar a área de figuras planas, as unidades. Depois eu falei: e aí, galera, e para construir? Mostrei o AutoCAD, usei o AutoCAD para mostrar que existe um programa que constrói plantas. Mas aí alguns falaram: professor, o senhor fez a gente construir a planta baixa com régua, né, com papel, com
com lápis e régua, se existe um programa que faz isso. Aí eu mostrei para eles que a matemática, quando a gente toca, né, quando a gente mexe, a matemática para mim se torna viva, né? Você dá vida à matemática. Então, mexer com instrumentos de geometria é tornar essa ciência viva, né? Depois eu fui falar para eles e quanto se gastava para você revestir aquela casa inteira. E eu pedi que eles fossem no bairro, nas lojas de construção do bairro, fotografasse, escolhesse o piso e montasse uma planilha de custo. Aí alguns chegaram e falaram, professor, não é só piso não, tem argamassa, tem rejunte, tem espaçador, tem isso tudo. E daí a matéria vai saindo, gente, porque um aluno trouxe, professor, quanto eu tenho que comprar de argamassa? Aqui, um saco de argamassa, com um saco eu consigo revestir 4 metros quadrados. Olha aí, já trabalhei a ideia de proporcionalidade, que é um conceito do 7º ano. E o legal é assim, as planilhas de custo, eu ensinei eles a fazerem no Excel, que você facilita muito a você utilizar esse recurso, e você tem que, a cada etapa, você tem que reavaliar o que você está fazendo, porque a gente para junto com eles, vê os problemas que eles apresentam. Por exemplo, eles não sabiam, das 2 turmas não sabiam operar com números decimais, e eu preciso, e era um pré-requisito. Então, não estava no meu planejamento ensinar as operações com decimais, mas eu tive que parar para ensinar. Então a gente para, a gente revê o que a gente está fazendo para a gente prosseguir com novas ações, mas a partir daquilo que eles trazem para a gente de dificuldade, né? Eles podiam ter ajuda de um pedreiro, de um ajudante, de um engenheiro. O menino levou o escalímetro, que a prima dele era arquiteta e mostrou que existia uma régua que trabalhava com escala. Eles tinham que fazer uma maquete utilizando o conceito de proporcionalidade, apresentar plantas, planilhas, tudo para a turma, e o vídeo que eles gravaram de 4 minutos. Aqui eu coloquei algumas habilidades da BNCC, então eu fiz aí um mapa conceitual, né? O mapa das etapas, eles tinham uma planta abaixo, o projeto era construção, botei um pouquinho de conceitos que foram trabalhados em cada uma das etapas, que estão em vermelho. E quais as habilidades? Então coloquei reconhecer a matemática como ciência humana. Tem demais aí, porque só em trabalhar em equipes, em grupos, você está tendo essa interação, mostrar que a matemática é uma ciência viva, que ela está na arquitetura, que ela está na planta, né? Desenvolver a capacidade argumentativa, então você mostrar para eles que eles precisam refletir sobre aquilo. Será que eu preciso, como é que a gente chega à conclusão que a área de um retângulo é comprimento por largura? O que é um metro quadrado? Vamos construir de jornal 1 metro quadrado em folhas de jornais? Reconhecer as relações entre conceitos e procedimento, estimular a resolução de situações e problemas, construir conhecimentos em múltiplos contextos, priorizar projetos de urgência social, esse foi uma, porque quantas pessoas morando na rua sem casa, interagir com seus pares, estimular o espírito investigativo. Essas são as 8 habilidades que eu acho que o trabalho veio ao encontro dessas 8 habilidades. Eu incluí mais 4, tá? Respeitar as individualidades, valorizar as profissões e a formação, desenvolver atividades de modelagem, identificar a matemática no seu dia a dia. Trabalhos em equipes é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Assim, a gente trabalhar em equipe sempre. Eu costumo já há um bom tempo, há 13 anos, os meus alunos são organizados em grupos ou em equipes, porque eu quero que eles reflitam sobre suas escolhas desde cedo. Então, eles aí estão em equipe, a gente é um trabalho com sólidos geométricos, onde eu dei para cada grupo eu dei os moldes, eles tiveram que construir os trabalhos em equipes, né, montar os sólidos, e dali eu me reúno com eles e mostro para eles as relações entre faces, vértice, aresta, toda a matemática que eu posso construir, sempre trabalhando com as crianças aquilo que eu vou avaliar. Eu não preciso dar uma prova, então cada criança tinha uma ficha, eu estou olhando a criatividade, a originalidade, a organização da distribuição das tarefas,
a limpeza do espaço, o reaproveitamento do material e uma caixa forrada, porque eles tinham que ter uma caixa para botar os sólidos que eles confeccionaram. E eles escreveram, alguns escreveram, eu aprendi a fazer trabalhos em equipes, aprendi que fazer sólidos, construí-los e montá-los, aprendi a categorizar os poliedros em prismas e pirâmides. O mundo é feito de vários sólidos, como a televisão, a porta, a panela, e por aí vai. Foi muito legal o Adler fazer um porta-celular, isso eu vou levar para o resto da vida. Então, assim, o que eles escrevem, às vezes, é muito mais rico do que uma avaliação. E eu poderia ter parado ali, né, gente? Ter parado com a matemática. Mas aí, quando a gente trabalha com crianças de classes menos favorecidas economicamente, mas potencialmente muito favorecidas, a gente sabe que, às vezes, o poder público não dá acesso a essas crianças à arte. E aí eu falei para eles se eles já tinham ouvido falar sobre Mondrian, um pintor chamado Mondrian. E eles não tinham ouvido. E aí eu falei, vocês vão pesquisar e na aula seguinte a gente vai montar a ideia da sala de aula invertida. Eu não vou dizer quem é. Eu vou instigá-los a eles irem pesquisar quem foi Mondrian. E a gente construiu um texto sobre esse pintor modernista que utilizava retângulos na sua criação, e as cores básicas, né, nesses retângulos, e a gente construiu os sólidos em tamanhos gigantes, que estão ali, com as faces, utilizando as técnicas de Mondrian. A base diz isso, que a matemática deve ser contextualizada de forma significativa, e o eixo que trata de geometria deve dialogar com os demais eixos, além do caráter sociocultural, que para mim está tampando aqui, destacado a ela. A utilização de metodologias ativas, né? A gente falou muito em metodologias ativas, aí eu estou mostrando um jogo de raciocínio, que é aquele 5 em fila que você faz com tampinhas de garrafas e miçanga, exige concentração, disciplina e raciocínio. Esse é um 5 em fila que foi adaptado para as crianças da educação infantil. Uma professora da educação infantil, ela montou, só que um tabuleirozinho menor, e as crianças estão ali jogando. Então, você pode adaptar, você pode construir desde cedo. Esse é um outro trabalho de bandeiras da Copa, utilizando geometria. Algumas falas das crianças, que saiu, está lá na página da UBMEP. Você chega à sala de aula cheia de preconceitos, achando que a matemática é chata e difícil, e descobre ali um mundo de possibilidades. Lucas está fazendo matemática atualmente numa universidade pública. Fico espantada porque tem gente que ainda acha que matemática não é coisa de mulher. A Bruna Ladislau foi medalha de ouro numa Olimpíada, ela hoje é formada em nutrição. Quando você participa de uma Olimpíada e é premiado, você se sente único. Gabriel Ladislau, que é primo dela, e a Rebeca, que hoje está na Marinha, fazendo alguma carreira aí que ela seguiu, de formação superior. Se nada der certo para mim, eu ainda terei a matemática. E para terminar, deixar uma frase da Paola: não basta ensinar conteúdos matemáticos, é preciso trabalhar com eles o como ensinar e os próprios conceitos, o que significa ensinar e aprender. E aí, o Márcio está por aí, deixa eu ver como é que eu volto aqui. Como é que eu volto aqui, Márcio? Aqui, interromper. E a ideia é essa, galera. Assim, a minha fala é a fala de quem está aqui para trocar, para refletir. Márcio já está aí? Pode estar. Tudo bom, Márcio? Tá sem som. Eu acho que ele está sem som. Luiz, vamos lá. Temos aqui mais de 200 comentários, muitas pessoas parabenizando. Nas palestras, Luiz, nós usamos a tática do seguinte: a pessoa colocaria o nome dela e a cidade para nós termos uma certa conferência no final, tá certo? Então eu vou fazer a leitura aqui, vou projetar alguns comentários de algumas pessoas, tá? Até para você ver a cidade, da onde que elas estão falando, tá bom? E se tiver alguma pergunta, eu já passo para você fazer uma complementação a respeito dessa palestra que você trabalhou, a importância de considerar a criatividade e esse aspecto criativo
nas aulas de matemática. Ou seja, trabalhar uma matemática que faça sentido para os alunos, né? O nosso grande objetivo é ensinar isso, né? E está ficando muito claro em diversas palestras que nós estamos vendo. Pessoas de Minas Gerais, pessoas de Recife, ó, a Flávia de Recife, pessoa que bacana. A Andréia está dizendo que proposta interessante. Professor, meus parabéns pela iniciativa. Obrigado. Pessoas aqui de Barra do Bugres, professora Renata de Curitiba, no Paraná, participando também. O Jorge está dizendo, parabéns, professor. Nos enche de orgulho sabermos de seu trabalho. Já pensou que Obrigado, coisa bacana? Professores de Lucas do Rio Verde, professores de Cáceres aqui, o Paraguai passa aqui em Barra e vai para Cáceres, tá certo? Temos aqui também professores de Juína, que fica 700 quilômetros aqui de Barra do Bugres, para cima. A Janaína de Lucas do Rio Verde. Nós temos aqui muitos professores de Barra, de Tangará da Serra. Os professores parabenizando você, Luiz, pela conquista. Muitos professores aqui de vários lugares. Aragarças, Goiás. Olha que coisa legal. Pessoas lá de Goiás, olha, do campus da UNEB em Goiás, Lucas do Rio Verde, Sinop, lá do Espírito Santo, ó, do estado vizinho aí, de Castelo, a professora Célia também está participando, do município de Campo Novo, a Sônia, que é nossa aluna aqui do mestrado, dizendo que o seu trabalho é fantástico. Não foi à toa, né, Sônia, que o homem ganhou Educador Nota 10 2020, né? É motivo de muito orgulho. Olha a professora do Betmática, aí do Rio de Janeiro. Você conhece a Betmática, Luiz? Conheço o trabalho dela, não pessoalmente, mas conheço, excepcional. Muito bom. Ela está acompanhando, participando ativamente conosco aqui. O pessoal de Goiás, Porangatu, lá no estado do Goiás, querido estado do Goiás. Pessoas, olha a professora Fábio, lá de Guarulhos, São Paulo. Temos também a professora Aline, lá de Mauá, São Paulo. Nós tivemos muitos participantes assim da sua live. Vai ficar tudo disponibilizado para todos participarem. Sabe, Luiz, nós escolhemos o Facebook porque a ideia do Enopen é democratizar esse acesso ao conhecimento, sabe? Aqui todos os participantes tiveram a oportunidade de escutar uma mensagem, assim como você fez a sua, de 52 professores, pesquisadores, que têm no seu cerne, no sangue, né, a questão de valorizar a formação de professores, o ensino de matemática contextualizado, com significância, considerando a realidade dos alunos, e aí mudou-se os aspectos, né, as temáticas, mas todas elas provocando cada um de nós para pensarmos a respeito das nossas práticas. A professora Sênia está dizendo, é um grande privilégio poder participar desta palestra com você, professor. Parabéns pela conquista, você mereceu esse prêmio. Olha que legal. A Sênia participou do seu minicurso aqui em Barra do Bugres, ô Luiz. Olha só, o professor Ronildo de Canguçu, Rio Grande do Sul, está aqui conosco. A professora Xeneri, que participou da jornada pedagógica aqui em Barra, ela é de Tangará, está dizendo que é uma honra participar dessa palestra com esse professor Nota 10. Luiz, se eu for ler todos os comentários aqui, é um negócio gigante, sabe? Mas é muito bom estar com você, Luiz, nessa tarde. E eu queria que você falasse um pouquinho, já que não tem pergunta, né? As pessoas não vão. Ótimas contribuições. Parabéns, professor. Olha aqui, boa tarde. Até o Luciano Duarte. Luciano Duarte, lá de Trindade, no Goiás. A prestigiando aqui também. Grande, professor. A Ligiane falando, contexto muito bom para podermos refletir e assim as contribuições é importante para o aprendizado e o conhecimento. Luiz, depois que você desenvolveu, essa é uma pergunta pessoal, depois que você desenvolveu o projeto que culminou na gravação do vídeo, na submissão do trabalho,
Eu queria que você fizesse uma fala no sentido de incentivar mais professores das escolas públicas, porque nós sabemos que existe no Brasil muitos professores engajados como você, mas que às vezes não sabe como que submete o trabalho, como que faz esse... Explica para nós um pouco desse processo pragmático de submissão de uma experiência, já que você teve essa experiência tão exitosa. Comente conosco. Então, assim, Márcio, uma das coisas hoje que as crianças têm acesso ao celular, né? Então, utilizar esse recurso a nosso favor na sala de aula é fundamental. Primeiro, você tem que criar o hábito de trabalhar com as crianças em equipes, né? Botá-los para trabalhar em equipes. Então, meus alunos já trabalham em grupos há um bom tempo. A minha sala é organizada em grupo. E quando você trabalha projetos, você sabe que você tem que ter um planejamento, que é um planejamento móvel, porque a gente não sabe as dificuldades que eles vão ter. Então, é planejar e replanejar. Não dá para a gente criar alguma coisa do nada. Pedir que eles sempre eles registrem, ou através de fotos, ou através de vídeos. E você vai guardando isso numa pasta, vai fazendo um arquivo seu do trabalho deles, né? Um portfólio seu. E uma das coisas que eu acho que me fez ser o vencedor foi você saber alinhar tudo com a base nacional curricular. A base está aí. Eu sei que tem gente que discorda da base, tem gente que concorda, existem envolvimentos de todos os lados. Eu não estou aqui para discutir movimento, eu estou aqui para aplicar a base, porque eu acho que a base pode ser utilizada ao nosso favor, e eu vi um grande ganho na matemática com a chegada da base. Então, assim, a gente precisa entender a base, a gente precisa fazer um planejamento sabendo das habilidades que a gente vai estar construindo e das competências que vão estar colocadas quando você trabalha um projeto, né? Quais competências você está trabalhando. Então, isso tem que estar muito claro, muito claro. Então, quando você faz essas conexões e você pensa numa avaliação, que é uma avaliação, um processo avaliativo que é mais durante o processo, porque a avaliação eu não dei uma prova, eu dei uma autoavaliação no final, onde eles tiveram que falar sobre as dificuldades que eles encontraram, as aprendizagens que eles tiveram e onde eles viram matemática, porque eu quero que eles reflitam sobre as habilidades que foram construídas, não só para mim, porque às vezes a gente pensa na base para o professor, parece que eu estou escrevendo aquilo para mim, mas eu quero que o aluno reconheça as habilidades que foram construídas no decorrer do trabalho. Então, quando a gente fala em base, está falando para o professor, mas está falando para o aluno. Então, ele reconhecer as habilidades que ele está construindo naquela atividade é muito rico. Então, acho que isso é fundamental, a gente pensar nisso, e todos os professores têm trabalhos incríveis. Se a gente abrisse aqui para cada um contar uma experiência, um trabalho, nós não ficaríamos mais de 24 horas no ar ouvindo experiências fantásticas. Só que a gente, às vezes, tem o hábito de não registrar e não guardar. Então, assim, todo o trabalho que essas crianças façam, depois faz uma exposição, valoriza, mostra para a escola, mostra para a comunidade, organiza isso com eles, junto com eles, faz um mural, faz uma apresentação para as turmas menores. Então, assim, você vai começando a enriquecer mais o seu trabalho. E no outro ano que você refizer esse trabalho, você vai ter um outro olhar, né? Você vai ter um outro olhar. Uma das coisas que eu percebi que ficou faltando no meu trabalho foi não ter feito uma avaliação diagnóstica. Então, isso eu aprendi depois. Faltou um diagnóstico inicial para eu verificar aquilo que eles não sabiam, para no final eu fazer uma comparação com aquilo que foi apreendido. Então, assim, eu acho que a ideia da base, que vocês trabalham muito aí na Unemat, eu tenho visto trabalhos com a base assim, incríveis que vocês têm feito, uns vídeos, uns cursos, o material que vocês fizeram, todo em cima da base curricular, não foi isso? Que você até disponibilizou, ver aquele material lindo, fantástico. Então, assim, é um subsídio que o professor, às vezes, ele acha que falta tempo, mas vocês já colocam na mão do professor muita coisa,
já pronta para o professor dali, não é para ele, eu não acredito que seja para ele replicar, porque ninguém vai replicar, porque é o que eu falei, cada realidade é uma, mas a partir dali ele vai o quê? Ajustar, ele vai adaptar, ele vai conseguir adequar para aquele grupo que ele tem, mas ele já tem por onde sair, por onde partir, né? Ô Luiz, uma outra pergunta que eu tenho para você é, nós, enquanto professores da universidade, também professores das escolas, nós vivemos numa grande tensão. Às vezes nós até queremos implementar projetos, resolução de problemas, até queremos. Às vezes nós até temos boa intencionalidade, mas aí nos deparamos com um currículo prescrito e que é imposto de cima para baixo. E aí eu pergunto para você, foi possível articular muitos conhecimentos e conteúdos de matemática trabalhando um único projeto? Porque se você falar que é possível, você vai animar muitas pessoas que ficam muito preocupados com o registro. Eu sempre digo para meus alunos, preocupem menos com os registros e preocupem mais quando você fecha a porta. Ali é você e o aluno. Então, escutando um conselho do Educador Nota 10, aqui de 2020, talvez nós consigamos fazer com que os professores entendam e coloquem em prática, ou tirem um pouco esse receio, essa tensão de que, eu tenho que trabalhar frações exaustivamente para garantir que o meu aluno aprenda. Como, Luiz? Foi possível articular vários conteúdos no seu projeto? Então, eu tenho certeza disso, né, Márcio? Assim, não dá. Quando a gente monta um projeto, a gente tem que olhar dentro das orientações curriculares que a gente tem da nossa Secretaria de Educação, eles mandam as orientações, e a gente pensa em alguma coisa que vai contemplar aquelas habilidades que são para serem construídas naquele período. Esse projeto foi de agosto até novembro, e eu fiz uma organização na minha cabeça assim, toda quinta-feira esses alunos traziam para mim as angústias, para eu planejar o que eu ia trabalhar com eles na terça. Eles só ficaram trabalhando o projeto? Não, gente, eles precisam de mim para eu construir alguns conceitos. Mas eu vou instigá-los para que as dúvidas deles me façam com que eu construa esses conceitos. Então, quando eu falo para eles assim, o que é um metro quadrado? Aí alguém falou, aquele negócio lá que tem um M2, né, em cima. É aquele que tem um M2 em cima. Mas o que é um metro quadrado? E ninguém me respondia. Aí eu falei, é o quê? É uma lata de tinta? É uma água? É o quê? É negócio de chão, de que vende. Aí eu, então, tem a ver com espaço. Aí eles levaram jornais. Vamos construir um metro quadrado de jornal? Aqui está um metro quadrado. Cada grupo teve que medir. Eu agora quero saber o corredor. Quantos desse metro quadrado cabem no corredor? Quantos cabem na sala dos professores? Cada grupo é para um lugar. Porque eles vão entender o que é metro quadrado, reconhecer o metro quadrado na realidade. Porque o M2 é uma unidade. Conhecer, reconhecer o conceito, identificar o que significa, isso fica para sempre. Então, quando eles me disseram assim, eu utilizei o AutoCAD, que constrói plantas. Eles estavam fazendo a planta com régua, com transferidor, com compasso, com as medidas. Mas se tinha um programa que fazia isso, professor, por que o senhor não mandou a gente fazer no programa? Porque a ciência se torna viva quando você experimenta. Pegar no compasso, pegar no esquadro, você medir, utilizar os instrumentos de geometria, isso fica para a vida inteira. Porque quando vocês vão ter contato com esses objetos? E a humanidade começou mexendo com esses objetos. Então, isso faz a ciência se tornar viva. Então, assim, você às vezes ensina coisas que você nem pensava que ia ensinar. Quando você monta um projeto, vai muito além das habilidades previstas. Agora, é o que eu disse, a gente pensa nas habilidades matemáticas e o que a gente pode ir além disso. Então, eu queria que eles pensassem na questão social. Muitos alunos falam para mim que aqui no Rio, meus alunos, a maioria deles são de mães solteiras, que sustentam a família. E eles falam, minha casa não tem lugar para estudar, moram 5 pessoas.
eles entenderam o custo de uma casa. E alguns falaram assim, na redação deles, que eu tenho até hoje, eles dizem assim, como é caro construir uma casa. Hoje eu dou valor à minha mãe. Então, reconhecer o custo de uma casa, reconhecer profissionais, a valorização de profissionais. Então, isso são habilidades, são competências que vão além do que a gente quer construir. Agora, trabalhar medidas, trabalhar números. Eu chamei construção e geometria. O pessoal do prêmio não gostou muito de geometria, porque falou que tinha muito mais número, muito mais medida do que geometria. Mas o nome é o que menos importa. O nome era para ser construção civil e geometria. Mas é você identificar. Agora na pandemia, Márcio, eu fui dar aula online para essa garotada. Uma garotada voltada para projeto. Como é que tu vai dar aula online voltada para projeto? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí tu vai tomar banho e fica, ai meu Deus, eu vou trabalhar fluxograma e algoritmo com essa molecada. Aí eu aprendi a mexer numa panela de pressão elétrica. Aprendi a fazer um pudim. O que eu fiz? Filmei o pudim, eu fazendo pudim, botei na panela, botei os ingredientes, fui lá para o computador e fiz um fluxograma. Já ajeitou a temperatura? Não, volta, bota na temperatura certa. Colocou os ingredientes? Sim. Agora, e aí falei para eles, mostrei para eles, e falei para eles, agora vocês junto com os pais vão fazer uma guloseima e montar um fluxograma. E aí eu expliquei o losango no fluxograma é quando vem uma pergunta, sim ou não. E aí você faz um looping, faz voltar, se não volta. E aí a gente aprendeu a mexer com algoritmo e fluxograma, e eles foram apresentar as guloseimas que eles fizeram. Saiu mousse de limão, saiu panqueca, saiu pavê, saiu bolo. Eu não comi nada, infelizmente. Mas, assim, é você botar eles para trabalharem até no período de pandemia. Uma aluna do 7º ano falou assim, professor, eu quero construir a maquete. Aí eu falei, mas minha filha, a maquete eu preciso de vocês em grupo, mas eu quero construir a maquete. E aí você fica com aquilo na cabeça, né? Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou botar essa garota? Aí eu comecei, tá, vocês já viram uma planta baixa? Não. Aí mostrei uma planta para eles. Eu quero que vocês façam a planta da casa de vocês. Cada um vai fazer a planta. E aí eu comecei. Nós vamos agora calcular para revestir o piso dessa casa de vocês. Vamos trocar o piso todo. Então, dá para adaptar em aulas remotas projetos que façam com que eles ponham a mão na massa, em que eles vão ser investigadores. Então, deu para fazer. Eu tinha isso comigo, eu sabia fazer? Não, a gente vai aprender, mas eu sei que um grupo que trabalha com projetos, eu não posso virar para um quadro aqui e ficar começando a dar equação para o moleque resolver, porque o moleque vai desligar a câmera e não vai aguentar olhar para mim. Então tem que fazer com que ele vá produzir. Aí eu ensinei equações para eles, eu falei, agora vai criar um jogo sobre equação e vai jogar com alguém da sua casa que não saiba resolver equação. E eu quero que filme e mande para mim o vídeo, vai mostrar para a turma você ensinando uma pessoa que não saiba resolver equação. Então tinha a avó resolvendo a equação com eles ensinando a equação para a avó, jogando com o jogo de equações. É você adaptar a esse momento que foi difícil para um trabalho com projetos, né? É verdade. Ô, Luiz, olha o tanto de pessoas dizendo do seu trabalho. Nós temos aqui a Maria Santos, que é de Novo Airão, do Amazonas. Já pensou que legal, Luiz? Nós estamos com mais de 2.000 participantes no evento. Nesse momento está tendo 3 salas iguais a essa, com atividades, né? Excelente explanação. Acredito que, a depender da maneira como nós, professores, apresentamos a matemática, podemos despertar nos nossos alunos amor ou ódio pela disciplina. Fala um pouquinho sobre esses sentimentos, Luiz. Eu fui educado, não sei você, mas eu fui criado numa matemática que era traumatizadora, né? Eu tinha que resolver aqueles problemas que, nossa, eu não sei nem como eu fui fazer matemática, e eu nem posso falar aqui muito assim, que a maioria deles eu ainda não utilizei na minha vida. Mas, vamos pular isso, senão isso gera muita discussão. Mas, assim, muita coisa que eu aprendi, ainda bem que eu nem repassei para os meus alunos, que eu poderia falar para você assim, eu só apliquei quando eu fui passar para eles. Mas a gente hoje, né, eu falei já isso um pouquinho, a gente hoje vive tempos de doenças da alma, né? Você vê jovens adoecendo, tomando remédio muito cedo de depressão. Aqui no Rio tem problema de automutilação, as crianças de casaco porque se cortam. Isso não é coisa que a gente vai dar conta, porque eu não estudei para isso. Mas
muitas das vezes, às vezes uma ação, um olhar para uma criança, você está fazendo com que ela fique mais sofrida ainda. Então, a matemática que eu tive foi uma matemática segregadora. Ela foi para segregar mesmo, era sofrimento. Então, tinha galera que tinha o ódio da matemática e tinha galera que tinha o amor pela matemática. E não é uma questão de ter ódio ou amor, é a gente saber que matemática vai fazer sentido para a minha vida. Então, a escola tem que ser um lugar de acolhimento, de respeitar as individualidades, volto a falar, gente, de valorizar as potencialidades, saber que cada um aprende no seu tempo, cada um aprende do seu jeito. A escola que nós passamos para as crianças são as escolas que nós inventamos. Algum deles foi chamado para opinar sobre a escola que eles gostariam de ter? Não. Eles não são ouvidos. É tudo imposto. Então, a gente precisa de uma escola que acolha, que escute, que respeite. Essa escola é a escola que vai fazer sentido. Eu vi um filme, deixo até indicado um documentário, Nunca Me Sonharam, não sei se vocês já viram. Um documentário muito forte com estudantes do ensino médio. E o menino diz, nunca me sonharam médico, minha família nunca me sonhou um engenheiro, nunca me sonhou um advogado, nunca me sonharam. E eles dizem isso, que a escola é feita de cima para baixo. As pessoas tomam as decisões e colocam para o aluno, mas as crianças não são ouvidas. Por que as crianças de educação infantil são tão felizes na escola? Porque o maravilhamento das brincadeiras, eles aprendem com as brincadeiras. Então, eles, desde os 2, 3 anos, eles estão ali na escola aprendendo, brincando, sendo felizes. Então, a gente tem muito que aprender com o professor da educação infantil, porque as crianças são felizes. Eles levam flores para os professores, eles começam a olhar para uma flor de uma maneira diferente. Então, assim, eu vi de uma das finalistas, a Mirtes, ela perguntou isso ontem, numa palestra que nós demos, se a criança que você foi voltasse hoje e perguntasse para você se você é a mesma criança, é a mesma pessoa da época que você foi, você diria que sim? Você seria criança hoje que você foi quando foi estudante? Isso é forte, né? Porque a vida, né, causa na gente muitas coisas que não, às vezes não somam, e a gente acaba repassando isso para a nossa profissão. Eu tenho colegas que vão marcando X no calendário. Eu já expliquei para ele que aquele X que ele marca de um dia a menos de trabalho é um dia a menos na vida dele. E aquilo me causa até uma dor, porque eu não estou em contagem regressiva, mas ele está em contagem regressiva. Mas regressiva para quê? Para a morte? Para o fim? A gente vive muito tempo dentro do nosso local de trabalho. Se não for um local de felicidade, de crescimento, a gente vai adoecer, né? A gente vai adoecer. E a profissão, o professor nunca foi valorizado. Nunca foi valorizado. Nunca foi. A gente fala assim, nos grandes nomes, Maomé, tão famoso. Alguém sabe quem alfabetizou Maomé? Está em algum lugar escrito? Porque ele escreveu. Einstein. Quem foi a alfabetizadora de Einstein? De Pitágoras. Quem alfabetizou Pitágoras? Professores nunca foram lembrados na história. Mas essas pessoas tiveram alfabetizadores, tiveram professores. E muitos que estão aqui, se bobear, não vai lembrar do alfabetizador que teve. Quem foi o seu alfabetizador? Quem te ensinou a ler? Porque ensinar a ler, ensinar a escrever é um ato político. É o primeiro ato que você se torna um ser humano de verdade. Você domina a leitura, você domina a escrita, você domina a sua língua. E às vezes a gente não sabe o nome da professora que nos alfabetizou. E é o valor do professor, mas a gente tem que construir isso de maneira diferente, né? A gente tem que construir uma história diferente, porque a gente quer um país melhor, né? Luiz, eu vou ter que terminar, Luiz. Se fosse para resumir todos os comentários aqui, eu resumiria com uma palavra
que seria inspiração. De todos os mais de 200 comentários que nós vimos aqui, de pessoas de diversos lugares, em vários momentos as pessoas colocando coisas positivas, né? Privilégio ouvir você. E a palavra que mais saiu aqui foi inspiração. Luiz, eu quero que você saiba que você é inspiração para mim, pessoalmente. Primeiro, porque você defende a escola pública. Segundo, que você não perdeu as suas essências. E terceiro, porque você está preocupado mais com a aprendizagem dos seus alunos, e ao estar preocupado com a aprendizagem dos seus alunos, você se redobra para ver a alegria, o sorriso nos rostos daquelas crianças que efetivamente são responsabilidade sua de transformar para melhor a vida delas. Então, Luiz, você é um cara que eu admiro muito, você é uma inspiração para todos nós, e que você possa continuar assim, sendo esse cara bacana, sendo esse cara gente boa, no sentido de defender esses 3 aspectos, que é principalmente o que me chama a atenção, apesar de ser flamenguista. Isso é o ponto que te queima. Ô Luiz, isso é o ponto que te queima, viu? Mas a nossa amizade vai continuar, porque a gente tem que respeitar as diferenças, né, Luiz? A gente entende. Na verdade, o Vasco está mais sofrendo do que isso. Luiz, é um prazer receber você aqui. Agora eu quero que você faça as suas considerações finais. É uma alegria enorme podermos encerrar a sala número 1 aqui do Enopen com a sua fala e mostrar que é possível, sim, ensinar uma matemática com significância, na onde o foco são as pessoas, são as crianças. Obrigado, Márcio, também o seu trabalho assim é louvável, de formação de professores, você modifica esse olhar da prática de formação, né? É uma formação com significado, acho que isso é fundamental. E, assim, gratidão por tudo, aprendo muito com você, com todos aí que eu tive em Barra do Bugres, essa cidade linda, e eu sei que vocês estão construindo uma educação diferente para essa garotada. Quando a gente falou na nossa educação que a gente teve, eu tenho certeza que as crianças não têm essa matemática de hoje. Isso se deve muito a você, sua equipe da Ondemate. Você tem um grupo imenso que acredita, que sonha junto. Eu acho que isso é fundamental, né? Você dividir seus sonhos com outras pessoas, e aí a gente consegue mudar muita gente. E a mensagem que eu quero deixar é essa, gente. Se você às vezes se angustia, você que é professor, mas se você modifica a vida de uma criança, você já se tornou importante, né? Se você modifica 10, você está fazendo diferença, às vezes, na comunidade onde essa criança está inserida. E se você modifica 100, você está fazendo diferença para um país inteiro. Então, assim, vamos pensar em fazer diferença para o nosso país, vamos construir um país melhor para a gente e para eles, para as próximas gerações. E isso depende de nós e depende do que nós estamos deixando para essa garotada. Luiz, um forte abraço. Para encerrar, vou colocar o seu vídeo de novo, para que nós possamos reviver o excelente projeto que você nos apresentou, inclusive com essa fundamentação teórica que nos fez perceber o quão é importante trabalhar nessa perspectiva. Tá bom? Um forte abraço. Fica com Deus, viu, Luiz? Sou professor de matemática há 25 anos. O que eu mais gosto é de usar a criatividade para engajar essa garotada na aprendizagem. Todos os meus alunos têm que aprender. Eu sei que eles chegam com conhecimentos diferentes,
Então, eu escuto quais são suas expectativas de aprendizagens e procuro trabalhar para que eles aprendam. E foi desse momento de escuta que surgiu o projeto. Uma construção de um conjunto habitacional aqui próximo da escola fez com que criasse um rebuliço nos alunos. E aí eu pensei, por que não utilizar esse conjunto habitacional, essa construção, para construir conhecimento matemático dessa garotada? Então, eu peguei uma dessas plantas de panfletos que são distribuídos, trouxe para a sala de aula e eu mostrei para eles como construir uma planta baixa. O projeto era a construção de uma casa planejada por eles. Construir uma maquete. Mas eu fui além. Eu quero que vocês me digam quanto vai ser o revestimento do piso dessa casa. Então, eu pedi que eles fossem em lojas de material de construção e pesquisassem o custo. E para valorizar ainda mais aqueles profissionais que estão muito junto deles, então eles podiam entrevistar um pedreiro, ter o auxílio do pedreiro. E muitos alunos reconheceram isso na sua família. Esse momento de pandemia tem sido um momento muito difícil para nós professores. Mas eu pensei em adaptar alguma coisa para o dia a dia deles. Então, o assunto que eu estava trabalhando era fluxogramas. E aí, o trabalho final era a apresentação para toda a turma daquele projeto. Eles tinham que apresentar a planta, a maquete e um vídeo produzido por eles de 4 minutos. E para surpresa deles, na aula seguinte tinha uma avaliação. O que eles esperavam? Uma prova? Não, uma autoavaliação. Eu queria que eles percebessem o quanto eles aprenderam, sabendo respeitar a opinião do outro, sabendo ouvir. Isso foi muito importante. Eu estou muito além da formação de um matemático, eu não estou ensinando para matemática. O meu instrumento é a matemática, mas a minha finalidade é a formação geral do ser humano.